Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, estamos de volta e olha, neste programa uma presença muito especial, muito valorosa, gente da nossa região, criado aqui em Balneário Camboriú e que hoje faz sucesso no estado de Santa Catarina, porque nos vê até no Brasil, né? Virando uma referência. Eu falo de Silvano Silva, que já está conosco. Tudo bem, Silvano? Tudo bem, Elias. Olha, lembrando que esse programa Memória BC é dedicado aos moradores de Balneário Camboriú, para contarem, relembrarem as suas histórias, né? É um registro vivo do que realmente aconteceu em Balneário Camboriú, a história de Balneário Camboriú. E quando eu falo do Silvano, começou inclusive na Rádio Difusão em Balneário Camboriú, participou da primeira emissora de Balneário Camboriú, a Rádio Camboriú, foi o responsável pela montagem da Menina FM, né, que junto com a 99 foram as duas primeiras emissoras de frequência modulada em Balneário Camboriú. É uma grande história, mas vamos saber das origens primeiro do Silvano, né? O Silvano nasceu... Eu nasci no Marieta, em Itajaí, porque não tinha hospital em Balneário, Na né? época, mas a né? família toda daqui, minha mãe joinvilense, meus pais nativos aqui, né? Tem história aqui na praia, né? E vô, pescador, bisavô, né? Pescador, avô, abriu muitas avenidas aqui, trabalhou aqui, vô marciano. Né? Então tem uma história bacana aqui da família que foi nativa aqui da cidade. Inclusive o Silvano teve um tio que foi vereador em Balneário Camboriú. Também. O que a gente conhece como Terrível, né? Terrível. Que é o Hamilton Silva, na época se Verdade. elegeu pelo MDB. Foi dos tempos bons do MDB ainda, quando tinha só MDB e Arena, né? Na política nacional. E aqui tinha essa disputa também muito grande em Balneário Camboriú, o grande Hamilton Silva, o Terrível. Agora, Silvano, o que levou você a ir para a emissora de rádio? Participar ou procurar um emprego numa emissora de rádio? Olha, é bastante tempo, né? Eu tinha 12 anos, era um garoto e eu ouvi aquela coisa do rádio emocionante, né? Eu ouvi uma vinheta no rádio no final de ano que mostrava a rádio de certa forma, né? Em áudio. E aquilo me inspirou, me criou emoção, eu já mexia com equipamentos de áudio e eu fui na rádio, pedi para o meu pai me levar na rádio, nunca me esqueço, José Antônio Polo, programador da Rádio Camboriú, né? Ele me recebeu e eu disse, eu quero trabalhar na rádio, tenho capacidade, tenho condições. José Antônio Polo disse, olha, tem uma dificuldade, você é um garoto e para começar tem que ser de madrugada e você tem que ter uma autorização do juiz. Para surpresa do José Antônio Polo, uma semana depois eu cheguei com a autorização do juiz, meu pai me emancipou e eu comecei a trabalhar na rádio. 12 anos de idade? Com 12 anos. Na rua 700 ainda, né? Na rua 700. Ali na Depois casa... Tivemos ali, era uma enorme satisfação trabalhar ali, né? Uma história linda de rádio, se fazia rádio com muita paixão, com muita emoção, né? A Rádio Camboriú foi uma grande rádio de toda a região, né? E nós tivemos a enchente de 83, que foi um trabalho assim que emocionou a todos que estavam ali, né? Todos nós que ficávamos 24 horas fazendo a rádio. Era um tempo que muitas dificuldades existiam, né? Eu recordo-me que a rádio na época conseguiu até um helicóptero para levar uma pessoa que tinha que ter um tratamento de rim em Florianópolis, não tinha como ir por terra, e foi possível trazer o helicóptero aqui para levá-lo. A né? rádio, numa época em que o celular não existia, era referência, né? Então, as famílias que vinham de Blumenau, que tiveram na enchente, vinham aqui para Santur, né? E a rádio fazia essa ponte de informação. Né? As pessoas faziam filas na frente da rádio, né, para dar entrevista no sentido de informar, eu sou da família tal, estou procurando fulano de tal, ou quero dizer que eu estou aqui, estou bem e tal. Então era a grande referência quando as emissoras de Blumenau ficaram debaixo d'água, né? E a Rádio Camboriú foi a grande referência de rádio. Eu aprendia muito, foi uma grande escola, meu início de tudo, onde comecei operando, depois fazendo locução, fazendo programação. Depois saí daqui, fui estudar em Blumenau, trabalhei em rádio e tive a grande honra de voltar aqui e fazer uma grande rádio, que foi a Rádio Menina. Vamos lembrar um pouquinho dessa enchente ali, que muita gente acaba esquecendo, né? Porque Balneário Camboriú, de uma certa forma, mesmo não ficando totalmente alagada, mas sofreu
as consequências e recebeu esse pessoal que estava desabrigado no Vale, né? A gente tem que lembrar assim. Verdade. E um fato assim que a gente sempre marca, não tínhamos o celular, mas a rádio tinha um sistema de rádio, né? Tinha um rádio amador. Isso, né? O rádio amador que foi fundamental. Foi né? fundamental, era a grande ponte de informação, era esse rádio amador. Por grande influência daquele trabalho feito pelo radioamadorismo, eu virei radioamador depois. Olha. Né? Achei maravilhoso, faço parte do clube lá em Joinville de radioamadorismo, e porque exatamente o trabalho que o radioamador fez foi fundamental. Era a ponte, os rádios com bateria, né? Era a grande comunicação que existia na época, era o radioamador. Eu lembro que o radioamador recebia as informações, anotava e passava os bilhetinhos para nós que estávamos ali, né, fazendo a locução e informando a população através das informações que chegavam da Defesa Civil, da Polícia Militar, né, enfim, toda a informação que chegava através do radioamador. O radioamador, a gente não está falando aqui do PX, que foi Não. estourou por muito tempo também, mas o PX era uma onda mais curta, né? O PX era mais popular, né, caminhoneiros, enfim, o radioamador é uma frequência mais exclusiva, né? Um trabalho diferenciado de 2 metros ou outras frequências também, mas enfim, que eles usavam as repetidoras ou mesmo o rádio direto com essa frequência. Uma grande repetidora mais próxima de nós aqui é Brusque, né, se não me engano, né? Hoje tem várias, né, várias repetidoras, a tecnologia facilitou a vida de todos, né? Então, mas o radioamadorismo continua forte, atuante, Itajaí tem grandes grupos aqui, Itapema, Brusque, Blumenau é uma referência de radioamadorismo, Joinville tem 2 clubes de radioamadores, continuam fazendo e prestando um serviço para a Defesa Civil. Agora, claro, quando você falou da questão da Rádio Camboriú, a primeira emissora de Balneário Camboriú foi inaugurada no dia 20 de julho de 1980, ela veio também como um referencial, como uma programação diferente daquilo que a gente via na região, né? Era uma programação de cidade grande. Com um cara de cidade pequena, né? Tanto é que eu tenho uma lembrança maravilhosa de um evento onde a Rádio Camboriú foi com seus comunicadores na época, nos Escalvados, lá em Navegantes. E foi um evento, uma festa de igreja, uma festa junina. E eu lembro que a rádio anunciou durante uma semana toda que estaria lá com seus comunicadores, e quando a gente chegou, tinha fila de pessoas para cumprimentar os comunicadores da rádio. A rádio era tão prestigiada, era tão importante, em toda a região. Era uma grande rádio realmente com uma plástica invejável, com comunicadores criativos, divertidos, interagiam muito com a população. E claro, nesse diferencial, o comunicador se aproximava mais da comunidade, ele não ficava restrito a um estúdio, né? E conversava muito com o próprio ouvinte. Eu lembro que a informação, Elias, era nas 24 horas. Ela tinha os horários de informação mais, digamos assim, mais trabalhada, mais bem feita, os horários de jornalismo, mas era o tempo todo informação. A qualquer momento se entrava ao vivo, se entrava com uma novidade. Era como se fosse a internet de hoje, que você recebe o WhatsApp em seguida. Bastava se ficar ligado na Rádio Camboriú, que a qualquer momento você tinha uma informação relevante no meio da conversa, no meio do bate-papo, enfim, a rádio era informativa o tempo todo, era muito relevante. E chegou um determinado momento que o Silvano tinha que se aperfeiçoar, continuar estudando, aí foi para Blumenau. Eu fui fazer engenharia química. Olha. Eu gostava de eletrônica, achei que fosse ter eletrônica e fui fazer engenharia química por influência de um primo. Fiz 3 anos lá, obviamente que não dei continuidade e continuei no rádio, voltei para o rádio lá em Blumenau. Participei de grandes rádios em Blumenau e depois voltei para montar a Rádio Menina aqui. E aí foi a minha sequência de gestão no negócio, aí saí da locução, fiquei na gestão do negócio rádio, depois trabalhar com televisão também. Aliás, a experiência aqui no Grupo Narbal Souza foi interessante porque não só a Rádio Menina, a Rádio Menina de Blumenau, que foi um sonho que eu trouxe para cá e que a gente colocou em prática lá, que foi colocar uma rádio popular. Foi a primeira rádio de Santa Catarina com música sertaneja, com jornalismo, com sons populares que só se rodava no AM, era considerado um tabu. Você colocar esse tipo de música na FM ou colocar jornalismo na FM.
E foi a quebra de paradigmas, tanto na Menina aqui em Balneário quanto em Blumenau, e virou um grande sucesso, virou uma explosão de audiência, né? E a época que foi instalada a Rádio Menina em Balneário Camboriú, 1989. Foi 89. 89, se não me engano, em fevereiro que ela inaugurou, né? Exatamente. E aí ela... Lembro da música que a gente rodou. Qual foi a primeira? Foi o Djavan Samurai. Samurai, olha. Da Camboriú foi a Clara Nunes, em 1980, o Mar Serenô. 20 de julho de 1980, o Mar Serenô foi a primeira música, porque ela realmente chegou para dar uma acalmada nas ondas, né? O Mar Serenô quando ela chegou na areia. E da Menina de Djavan, olha que legal. Djavan, foi um Samurai. É marcante, né? Como, tem coisas marcantes. Como são coisas que puxam outra coisa, né? Por exemplo, aí depois, vamos voltar aqui à Rádio Camboriú, aí em seguida o Fabinho foi apresentar um programa sertanejo, o Fábio Margarida da Silva, que já tinha feito alguma coisa em São Francisco do Sul, Joinville, naquela região, mas estava aqui morando em Camboriú, estava trabalhando num hotel no centro de Balneário Camboriú, onde se hospedou um pessoal que veio para tocar rádio por um determinado tempo. E aí o Fabinho apresentou o currículo, foi convidado, fez o programa piloto, começou, mas o nome quem escolheu foi a comunidade, através de cartas. Aí a Onda Sertaneja. Onda Sertaneja. Uma coisa puxou a outra, né? E a menina também. É inesquecível, o Fabinho é inesquecível. De saudosa memória, a gente tem um carinho muito grande, né? De tanto e tanto tempo que ficamos juntos ali, né? Verdade. Agora, interessante também que a menina, quando veio, hoje ela está num edifício, num prédio próprio, mas ela já estava numa casa especial também, né? Aquela casa, tive o prazer de escolher, né? Na época o Narbal tinha construtora e falou para escolher, pode escolher um andar de um prédio, pode escolher... E passou na frente, tem essa casa aqui. Essa casa entrou num negócio e tal, saiu na Casa Cláudia, era uma casa famosa e tal, saiu na Revista Nacional. Eu disse, essa é a casa, aqui vai ser a rádio. Ele topou, foi maravilhoso ali, foi uma experiência, foi um dos estúdios de rádio que tinha visão de frente para o mar, né? Isso era uma coisa rara, né? Os comunicadores ficavam falando e olhando o tempo, estavam ao vivo praticamente, né? A gente que era acostumado em estúdio fechado, né? Aquele aquário fechado, não sabia o que estava se passando lá fora, ali foi bem diferente, né? Eu lembro bem que de madrugada as pessoas passando para Barra Sul, né? Que só tinha a Atlântica na época, não tinha a Normando Tedesco, a Beira Rio. Exatamente, né? Passavam por ali, o pessoal interagia com o comunicador, buzinava e tal. Estavam ouvindo, né? Estavam ouvindo, exatamente. Pois é, e agora essa fase, porque você mesmo falou, as FMs da época, elas tinham um padrão elite, não se achava que uma FM pudesse ter uma programação, como se chamava, brega, né? E a menina ousou nisso aí, né? Foi, e quando eu estava coordenando a rádio Nereu Ramos em Blumenau, eu fiquei imaginando, porque na televisão era Faustão, Gugu, explodindo com as grandes duplas sertanejas, né, os grupos de pagode e tal, aquilo era uma audiência fenomenal aos domingos. Por que isso não estar rodando numa rádio com qualidade? Por que isso não acontece? E eu trouxe essa ideia para o Narbal e eu disse, olha, tem uma rádio assim, assim, em Blumenau, quando tiver oportunidade, né, adquira a rádio e vamos fazer uma rádio dessa forma. Ele topou a ideia, a gente fez e foi uma explosão de audiência. Hoje a maioria das emissoras de rádio são populares, né? Então a primeira, na realidade, foi a Menina Blumenau. Foi Blumenau. Depois, 3 meses depois... Que já tinha rádio aqui, mas com outra programação, né? Exatamente. E aí ela veio para cá, então, com essa programação alternativa, né? A Menina de Blumenau era Tropical antiga, Tropical, né? Antiga Tropical FM, que era uma rádio que rodava música clássica. Sim, eu fiz um jornal ao meio-dia, que não era um jornal, uma notícia e uma música clássica, né? Almoçando com música, se não me engano, acho que era que na época ele estava lá, era o Jairo. A rádio era do Flávio Coelho, né? Isso, exatamente, que era ligado ao Jornal de Santa Catarina também, né? Exatamente. E interessante, os comerciais eram todos teaserzinho, né? Não tinha um comercial completo, até hoje não se fala mais em marca de cigarro, mas vamos dar um estilo aqui, uma lembrada aqui, né? Minister, um raro prazer, só. Hering, a marca dos 2 peixinhos. Só. É verdade. Aí, era só uma citação curta, né? Uma citação curta, e meio-dia a gente fazia uma música de orquestra, normalmente uma notícia. Nada notícia muito bombástica, que é o meu costume, não sei como é que eu conseguia. A minha alternativa é que tinha a rádio do Jornal de Santa Catarina, que
abria mais então para essa, que era a M, fazia mais essa questão que a gente acabou fazendo depois na menina, né? Agora, como é bom relembrar, né, esses momentos, né? E você, Elias, tem uma passagem espetacular aqui em todas as emissoras, as grandes emissoras da região, né? Lembro da época o Tigrão, Luiz Carlos Tigrão, Rodolfo Bosco da Costa, foram os grandes nomes da Rádio Camboriú, né? O Geraldo, tinha um programa que a gente fazia à noite chamado... Operação Verão. Operação Verão. Que era uma operação desgraçada, viu? Começava logo depois do Projeto Minerva, se não me engano, Voz do Brasil, Projeto Minerva, e ia... Operação Verão e o Misto Quente. E o Misto Quente. Misto Quente, que rodava de tudo. Agora, nós vamos a um rápido intervalo, lembrando que nós estamos gravando esse programa no Dia da Bandeira, 19 de novembro de 1989, que fica aqui registrado, portanto, conversando com Silvano Silva, que foi também uma das grandes figuras do rádio de Balneário Camboriú, e olha, e com certeza também hoje é um destaque, não apenas Santa Catarina, é referência no Brasil, podem ter certeza. Então já nós vamos voltar para lembrar de uma história muito interessante. A Rádio Menina anunciou que uma baleia tinha encalhado na Barra Sul, em Balneário Camboriú. É um instante só. Você está acompanhando o Memória BC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. Vou. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Todo mundo tem uma história para contar. Histórias alegres, histórias tristes. Imagens vivas que fazem parte de um acervo pessoal e institucional. Memórias que não cabem em um único livro. Momentos compartilhados que são escritos todos os dias. E a nossa história precisa continuar. Polícia Militar de Santa Catarina, 184 anos. Você está acompanhando o Memória BC. Olha, esse é o Memória BC, um programa exatamente que tem o objetivo de fazer um registro histórico de pessoas que vivenciaram e viveram em nossa comunidade. Nós estamos recebendo o Silvano Silva, né, que além de tudo que a gente comentou no primeiro bloco aqui do programa, também foi presidente da CDL de Balneário Camboriú, né, e está na direção, na presidência da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Mas eu falei, agora na virada de bloco, de que um momento histórico para Balneário Camboriú foi quando encalhou uma baleia na região ali próxima ao Hotel Fischer. Eu me lembro que o Cláudio Fischer deu o alerta e aí a rádio divulgou. E o que aconteceu, Silvana? Conta para nós. Aí a gente viu a audiência da rádio, né? Impressionante, a cidade inteira indo para Barra Sul. E a gente, no fim, teve que anunciar depois, né, de que as pessoas não deveriam se deslocar porque estava criando tumulto e tal. Foi um negócio impressionante. A época, a Atlântica, no inverno, aliás, ela sempre na Atlântica era mão dupla, né, da 3700 em direção ao Barra Sul, virava a mão inglesa no verão, mas eu acho que deu mais gente naquele dia da baleia do que numa temporada de verão, né? Que foi uma loucura. Tranquilamente, uma loucura. E eu me lembro que o Cláudio Fischer deu o alerta para nós lá, nós imediatamente colocamos no ar e já começou a aparecer o povo. Não, ali tem uma história, né, de fazer inclusive invernada gaúcha na frente da rádio, aquela casa, né, serviu para vários eventos de rock de verão, também, né? Evento de rock.
A casa ia até o rio, não existia avenida, né? Sim. Então a parte do estacionamento atrás ia até o rio, eu lembro bem. Infelizmente, claro que o progresso acaba tirando essa coisa tão bonita. Mas fica a história, né? Fica a história, com certeza. Mas você falou em CDL, né? Eu acho que o único presidente de CDL, pelo menos aqui de Balneário Camboriú, que não era lojista. Exato. Anésio Fenner, meu padrinho de CDL, convidou, junto com o seu Aquino. Luiz Vieira de Aquino, né? Luiz Vieira de Aquino. E o Anésio, na época, o Mercado Brasil Sul. Né? Isso, a gente quer uma cara nova na CDL, a gente quer ideias novas na CDL. Nós precisamos dar uma renovada. E aí me convidaram para começar a participar das reuniões, para interagir com a CDL, e no fim acabei sendo presidente da entidade em 99, e incrível como a gente estava relembrando até poucos meses atrás aí, naquela época se usava muito cheque, né? E a consulta de cheque em Balneário Camboriú ia até meia-noite, porque o comércio trabalhava até meia-noite. E nós implantamos a primeira URA no estado, Unidade de Reconhecimento Audível, para fazer consulta automática dos cheques na época. Né? E foi a primeira CDL do estado de Santa Catarina. Olha a tecnologia que era na época, e hoje praticamente não se usa nem cheque, né? Na verdade, o Balneário sempre teve um horário diferenciado do comércio, sim, né? Sim, ao contrário de outras cidades que final de semana você consegue ouvir uma mosca, né? Aqui pelo contrário, então tinha que ter essa... E quer dizer, a CDL daqui, que também era uma entidade recente em Balneário Camboriú, né? Foi criada, acho que em 1980, alguma coisa por aí, e ela teve que se inovar e se aperfeiçoar e buscar uma condição para receber esse turista que vinha, né? É verdade. O nosso comércio aqui passou por uma série de vamos colocar assim, intempéries, né, ou imprevistos, né, quando se recebeu aquela leva de turistas argentinos ali nos anos 80, que o comércio achou que não existia mais turista, era só o argentino que interessava, vinham com dólar e tal, e no ano seguinte praticamente quebrou o comércio, né, da cidade, teve que se reinventar. Né? E todo o trabalho que a CDL sempre fez nos últimos anos, pelo menos nesse período que eu estava com a CDL, era muito treinamento, educação de quem atendia, para atender bem o turista, para receber bem o turista. Né? A gente premiava muito os atendedores, as pessoas que recebiam, né, nas lojas, para poderem receber bem o turista. Essa é a educação que a gente tinha que ter, para voltar esse turista e voltar a frequentar Balneário Camboriú. Porque no ano seguinte o argentino foi lá para o Nordeste e esqueceu. Sim. E o paulista que vinha, o gaúcho, o do Mato Grosso, não veio porque era mal atendido. Isso. Ou foi mal atendido no ano anterior. O pessoal selecionava, né? Se falasse em espanhol, estava tranquilo, tivesse dólar, melhor ainda, enquanto os demais... Foi um episódio interessante, né? Mas serviu como lição, serviu para aprimorar. Hoje o comércio é espetacular. O comércio de Balneário Camboriú, né, em qualidade, em variedade, em atendimento, hoje um dos principais do estado. E agora é importante também a gente lembrar que o próprio empresário, o próprio comerciante, ele soube reconhecer e aí correu atrás desse prejuízo, né? Sim, hoje a CDL tem uma estrutura também fabulosa para o atendimento, né? É verdade. Então tudo vale, tudo, quer dizer, o mau exemplo de uma determinada época virou um bom exemplo para o futuro, que nós estamos vivenciando hoje, né? É verdade, e a cidade é um espetáculo. Perfeito, agora vamos continuar falando aqui do Silvano Silva. O Silvano, depois dessa passagem então pela Rádio Camboriú, esteve em Blumenau, veio para montar a Rádio Menina. A Rádio Menina inclusive botou a torre no Morro das Laranjeiras na época, né? Exatamente. Que já era um desafio também. Foi um desafio, algumas madrugadas, algumas noites com trovoadas que precisava ir lá só com jipe, tração 4 rodas, para conseguir subir no morro, para fazer a manutenção da emissora, né? Hoje a facilidade do bondinho, depois que veio o bondinho, né, criou toda uma facilidade para quem faz a manutenção, os engenheiros, técnicos, mas na época a gente teve que
que fazer. Eu lembro bem do João Lescuc, nosso técnico. Opa! Ele não dirigia, ele disse, não, eu não subo lá. Então a gente tinha que levar lá. Levava de Era um nível. desafio de Niva. De nível, um jipinho, Desafio né? Um de jipinho russo. 4x4. Mas a gente queria manter a emissora sempre em condições de estar no ar, de atender a comunidade, a sociedade, né? E a rádio sempre foi muito ligada, né, a todos os detalhes. Eu acho que a Rádio Menina deu muito sequência ao que a Rádio Camboriú sempre fez, né? Ela foi diferencial nesse sentido. Eu digo assim que de forma muito inteligente, você, no caso, e o pessoal que dirigiu a Rádio Menina, o próprio Narbal Souza, o empresário, soube pegar aquela programação que estava na Rádio Camboriú e adaptou para a Rádio Menina. Quer dizer, botamos uma AM numa FM, com uma qualidade de som muito bom e todo mundo ouvia, né? Quando você tem a oportunidade de transmitir tudo aquilo que se faz, a plástica da rádio, as vinhetas, né, os comerciais, porque é gostoso ouvir comercial no rádio. Sim. Né? Você se informa também com os comerciais. Né? Todo o comércio, ou os principais do comércio estão ali. Então, quando se faz isso, a comunicação bem feita, criativa, com conteúdo relevante e com informação, é uma grande rádio. Né? O nosso estado é um estado diferenciado. Né? Através da CAERT tenho rodado o estado e visto o que se faz no nosso estado de Santa Catarina. Balneário é referência com a Rádio Menina. E foi durante muitos anos a grande rádio, sozinha até, né? Hoje tem vários concorrentes, mas é uma rádio referência em Santa Catarina e para fora de Santa Catarina também. Em alguns locais que eu tenho passado, nessa minha carreira também, 2 programas que o pessoal sempre lembra. Aliás, 3. O Jornal do Meio-Dia, da Rádio Camboriú, que gera um negócio mais produzido. O Olho Vivo na Notícia, Verdade. Que daí escancarou a notícia, abriu a porta para o povo mesmo, o telefone para o povo, e o Bote a Boca no Trombone. Que são até referência até hoje, né? São referência, exatamente. Agora, Silvana, também, antes da gente falar um pouquinho da tua carreira fora de Balneário Camboriú, mas assim, uma fase de transição também de equipamentos fabulosa, né? Mudou de cartucheira, fita, daqui a pouco já tudo é computadorizado, né? A gente teve a oportunidade e você estava junto na Rádio Menina, quando a Rádio Camboriú nem se fala, né? Era o disco, o vinil, sim, né? Qualidade maravilhosa. Eu sou não posso dizer audiófilo, né? Mas gosto de ouvir vinil com qualidade. Mas a gente tocava vinil, era gravador de rolo e as cartucheiras nacionais ainda, não tinha muito acesso. Com a Rádio Menina, as cartucheiras já eram importadas, né? Tinha os toca-discos mais novos e tal, com tecnologia mais nova, gravadores de rolo também importados. Aliás, foi a rádio que mais tecnologia trouxe na época, né? Processador de áudio especial, era americano e tal. E depois teve a transição, aí veio o minidisc, né? Que foi uma transição rápida. A gente achou que era o novo momento, né? O CD que eliminou o vinil, o disco de vinil, que facilitou a vida também. Mas a grande diferença foi o computador, né? Quando a gente descobriu que o software de computador podia fazer tudo com a música, né? Editar os comerciais, rodar os comerciais, depois veio a capacidade maior dos HDs, que facilitou colocar muita música lá dentro, aí foi uma maravilha, né? Hoje o comunicador está falando com o ouvinte aqui, está teclando e colocando a música, mal termina a ligação, já está tocando a música. Na época a gente tinha que chamar o comercial, ir correndo na discoteca, né? Na gavetinha com ordem alfabética, achar o disco, tirar da capa, colocar a agulha no ponto e tal, para tocar o disco. Era totalmente diferente, né? Aí você, saindo de Balneário Camboriú, quer dizer, essa experiência que você implementou aqui, e foi chamado para algo mais forte, mais grande no estado, e hoje, inclusive, preside e dirige, né, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Então, daqui o convite foi maior para você. Daqui eu fui a Joinville montar a emissora de televisão, né, que foi a primeira emissora no Brasil no formato novo de concessão. Antigamente era concessão edital, apontava e dava para o cidadão, né? Depois veio a concessão no modo de licitação. Onerosa, né? Pagava. Onerosa, exatamente. E foi a primeira no Brasil, foi a Joinville. Tive o prazer de ir lá, montar, isso já faz algum tempo, 19 anos, né? E depois retornar aqui para a região há alguns anos para dirigir a televisão de Itajaí também. Hoje eu dirijo Itajaí, Blumenau
e Joinville, as 3 emissoras. Então estou circulando aqui voltou a ser a minha terra aqui, né? Fico finais de semana aqui em Porto Belo, então voltei a transitar aqui nessa região de 3 anos para cá, o que é maravilhoso, né? Isso aqui, esse oxigênio daqui renova a gente, é especial. E essa oportunidade de dirigir a entidade, eu faço parte desde que estava na Rádio Menina, em 95. Paulo Veloso chamou para participar da CAERT como diretor, um dos diretores daquela diretoria, e nós começamos a participar da entidade, uma entidade que a cada presidente trouxe uma novidade, trouxe algo de especial para a radiodifusão e transformou a radiodifusão. Nossa radiodifusão do estado de Santa Catarina é diferenciada, né? A nossa entidade, a CAERT, é um exemplo para o Brasil. Ela é vista como referência em todas as ações, né? O que a CAERT tem feito, tanto de serviços para o radiodifusor, mas principalmente para a sociedade catarinense, né? Nas ações que ela faz, nas campanhas que ela tem feito, a campanha Jeito Catarinense, o cartãozinho vermelho, o cartãozinho verde, né? É um exemplo para as crianças. Daqui a 10 anos nós vamos ter crianças com uma mentalidade diferente, um pensamento diferente, porque estão sendo treinadas nas escolas, estão sendo impactadas pela televisão, impactadas pelo rádio, né? Para fazer o certo, não a corrupção, né? Faça o bem, cartão verde, né? Para quem faz o certo. Nós temos exemplos de escolas onde as crianças receberam treinamento, cartãozinho verde e vermelho, e durante a merenda, a criança que deixava sobra no prato, a coleguinha dava o cartãozinho vermelho. Conseguiram mudar totalmente, tá? E praticamente eliminar o desperdício. Só com o treinamento, com um exemplo, com um bom exemplo, né? Com essa informação e a comunicação. Então a CAERT tem sido um grande diferencial. A gente tem uma honra enorme, né? De um radiodifusor daqui poder hoje estar à frente da entidade, obviamente com toda uma diretoria que faz uma grande diferença, né? E que faz essa entidade cada vez maior, mais forte, mais pujante e leva o exemplo daqui de Santa Catarina para o Brasil inteiro. Olha, Silvano Silva iniciou com 12 anos, né? Essa trajetória belíssima, exemplo para o nosso país. Silvano, eu gostaria que no final do nosso programa aqui você pudesse sintetizar o seu pensamento e até como exemplo, né, para pessoas que podem com certeza seguir aquilo tudo que você percorreu. Eu acho que você estar à disposição de tudo, você estar preparado, te oportuniza coisas que você não imagina, né? Eu não imaginei, eu não vislumbrei, mas sempre participei, tanto da CDL, né? Fui presidente da CDL, da CAERT, né? Vim a ser o presidente da CAERT. Sempre estive disponível no rádio, sempre disponível a fazer o melhor, a ser completo no rádio, a estar presente, a me envolver com o todo. E as oportunidades foram acontecendo. Eu acho que a vida é feita disso, você sempre querer o melhor, sempre fazer o melhor, sempre se doar para o melhor. O retorno é certo, né? A vida te dá o retorno das coisas boas. Então, viver é isso, é a gente cada vez fazer mais, né? É se doar mais para tudo e para todos. Muito bem, muito obrigado, Silvano Silva. Esse foi o Memória ABC com Silvano Silva, né? Um jovem, começou muito jovem na sua carreira. Estamos gravando esse programa no dia 19 de novembro de 2019, né? Cada 1900, não somos tão velhos assim não, né? Em 19 de novembro de 2019. Um grande abraço e até o próximo programa. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.